Nós começamos o Link Vanguarda de hoje falando de uma rotina difícil que pacientes que precisam passar pela hemodiálise enfrentam em São José dos Campos. Além de terem de conviver com tratamento contínuo e difícil, agora eles convivem com um outro problema. Esse problema é a falta de transporte de graça até a clínica. Os pacientes tinham direito à van que os buscava na porta de casa, mas ela foi cortada sem explicações. Com dificuldades para se locomover, agora muitos dependem do ônibus ou pagam caro em transporte particular. É antes de clarear o dia que a dona Josilene começa a se arrumar para um compromisso que ela tem 3 vezes por semana. Fazer hemodiálise no centro de São José dos Campos. Só que recentemente essa rotina se tornou ainda mais dura, ainda mais difícil. Hoje a gente vai acompanhar esse percurso. Ela combinou com a gente por agora, por volta de 6 da manhã. Ela mora aqui na zona sul da cidade, ali naquela casa. Quer dizer que dia de hemodiálise a rotina da senhora começa cedo assim, né? Cedo, 5h30, 10 para 6 da manhã. E o que está acontecendo que agora está ainda mais difícil, está ainda mais sofrida essa rotina? Então, eles cortaram a van de algumas pessoas da hemodiálise, não foi de todas não. E eles falam que é porque a van é prioridade só para quem é cadeirante. Tem quanto tempo que isso aconteceu? Vai fazer um mês, eu fui cortada dia 2 de julho. Dona Josilene anda de muletas há 22 anos, desde que teve um tumor no fêmur. O ponto final do ônibus é perto da casa dela, mas não é fácil chegar até lá. Aí tem que parar um pouquinho para descansar, senão não vai. A dona de casa, de 40 anos, descobriu que tinha insuficiência renal em 2004. O problema obrigou a dona Josilene a fazer hemodiálise até 2008, quando ela conseguiu o transplante de um rim. Só que há 2 anos ele parou de funcionar, ela voltou para a fila de espera e para a hemodiálise. O percurso até a clínica dura 1 hora e é feito em 2 ônibus diferentes. Quer dizer, vem para fazer um tratamento que vai cansar, né? E já chego cansada. Seu Jorge também perdeu o direito ao transporte especial. Ele tem 67 anos e desde 2009 faz o que pode para não perder as sessões de hemodiálise. Eu paguei táxi porque eu estava vindo de ônibus e o difícil para mim era da minha casa até no ponto do ônibus e do ponto até na minha casa. Hoje em dia, quem é aposentado não aguenta pagar táxi todo dia, né? A dona Leonilda espera por um transplante de rim há 12 anos. Tinha direito à van, mas desde maio teve o transporte suspenso. Depois disso, ela sofreu um AVC, quebrou o pé e agora, de cadeira de rodas, usa parte da pensão que recebe para pagar o transporte. Eu pago 250 para buscar eu. A gente fica triste, né? Essa médica nefrologista explica que a insuficiência renal pode ser provocada por vários fatores, entre eles hipertensão e diabetes. Quando isso acontece, os rins do paciente param de funcionar e para sobreviver ele precisa da hemodiálise. É um filtro que tira as impurezas e tira a água, que o paciente que faz hemodiálise, principalmente quem faz há muito tempo, começa a não urinar. Então a gente também tem que tirar o líquido em excesso do organismo, que é isso que essa máquina faz. E eles vêm para a máquina 3 vezes por semana para fazer 4 horas por vez. Então, quando eles fazem hemodiálise, alguns não sentem nada e outros sentem, tem mal-estar. Quando tem que tirar líquido a mais, eles caem a pressão, então ficam mais enjoados, ficam mais fracos, têm fraqueza, então eles têm um certo desconforto. 3 horas se passaram desde que a gente deixou a dona Josilene aqui, agora ela está saindo e é essa hora de voltar para casa que esse transporte faz mais falta, né, dona Josilene? É essa hora que faz mais falta. Agora eu tô meio baqueada porque dá tontura na gente, a gente tá com fome, né? É como se a gente estivesse fazendo exercício físico. Depois ter que sair pegar um ônibus, tem que ser um lutador mesmo. Ainda bem que eu sou brasileiro, não desisto nunca, né? O repórter Felipe Guedes foi pedir explicações da Prefeitura de São José dos Campos. Dá só uma olhada. A secretaria responsável por esse transporte, por esse serviço de transporte, é a Secretaria de Transporte, não é a Secretaria de Saúde. Estou aqui com o secretário Luiz Marcelo Santos. Secretário, primeiro, vou convidar o senhor para assistir a essa reportagem que já foi exibida e para depois a gente comentar esses casos, pode ser? Quer dizer, vem para fazer um tratamento que vai cansar, né? E já chego cansada. Secretário, o que aconteceu que essas pessoas tinham direito ao transporte, ou pelo menos tinham o transporte e agora não tem mais? Então, acho que é importante esclarecer que, embora esse serviço seja operado pela Secretaria de Transporte e tal, a definição de quem tem direito a esse serviço, ela se dá só por critérios médicos. Essas pessoas passam por uma perícia e a perícia é quem determina quem vai usar esse serviço. Que não é um serviço voltado para as pessoas que
fazem uso da hemodiálise, né? Ele é um serviço para pessoas portadoras de mobilidade reduzida severa, né? E que não podem fazer uso do transporte coletivo, que na cidade é 100% adaptado. Mas essas pessoas tinham direito a esse transporte. Então, teve uma falha na perícia inicial, elas tiveram direito sem ter direito. O que aconteceu? Se elas tinham direito, passaram a não ter, provavelmente isso decorre do estado, do estado em que elas se encontravam no momento da perícia. Mas o que a gente vê na reportagem é que provavelmente esse quadro mudou e isso precisa ser colocado novamente sob análise médica. A dona Josilene, por exemplo, ela anda de muletas há 20 anos. Em relação a isso, a mobilidade dela não mudou nada nos últimos 20 anos. Ela tem um curativo no braço para fazer hemodiálise, faz força por causa da muleta. E a secretaria disse que ela anda de ônibus adaptado e que está tudo bem. Mas ela faz força, ela se sente mal para voltar para casa. Então, não está tudo bem, né? A secretaria tem que zelar, e o desejo da prefeitura é oferecer o melhor transporte possível, com a maior qualidade possível para o usuário. O serviço que a Secretaria de Transporte presta não é esse, a gente não dá suporte médico, né? A gente transporta pessoas com mobilidade reduzida severa, que têm dificuldades de locomoção e que não podem fazer uso do transporte coletivo. A gente percebeu que o Luiz Marcelo, secretário de Transporte de São José dos Campos, deixou claro até onde vai a competência dele para administrar. Ele precisa de uma avaliação de um perito. O que a gente olha em relação a essa senhora que deixou claro e a dificuldade que tem, é que de repente seria importante, já que a prefeitura trabalha como uma rede de proteção social para o morador, que a Secretaria de Desenvolvimento Social também atue nisso daí, porque é difícil. A gente acompanha um caso desse, vê uma senhora enfrentando todas essas dificuldades 3 vezes por semana para sair de casa e chegar até o local quando ela tinha o serviço e agora não tem mais. Fica a dúvida então em relação a isso. A Secretaria de Transportes informou por e-mail que está em contato com a dona Leonilda da cadeira de rodas e com o senhor Jorge para avaliar a situação deles. Mas no caso da dona Josilene, a secretaria disse que o pedido dela não foi mesmo aceito pelo perito. Então tem uma questão importante aí, que é a análise do perito. O preocupante é que esses 3 casos mostrados na reportagem não são casos isolados. Outras pessoas também procuraram aqui a nossa redação, dizendo que precisam fazer esse tratamento de hemodiálise e que também perderam o direito ao transporte. Pois é, fica a indignação, né? Mas a gente espera que a situação mude e que todos possam voltar a ser contemplados.